Olá pessoal, é Dilson Machado. Vocês, como eu, devem ter crescido com a ideia de que o capitalismo é inerentemente mal ao meio ambiente e que o comunismo seria uma opção bem mais viável a questões ambientais. Afinal, o capitalismo visa apenas ao lucro irrefreável, enquanto o comunismo, segundo diz, ele apenas supre as necessidades básicas. Mas paradoxalmente falando, curiosamente falando, a revista Times, em 2009, emitiu uma lista das 10 cidades mais poluídas do mundo. Todas as 10 estavam inseridas em países socialistas ou ex-socialistas. Mas essa ideia de que o capitalismo é ruim para o meio ambiente e que o comunismo ou o socialismo seria uma opção mais viável, seria uma opção mais execuível, atrai milhares de jovens para as questões ambientais, em movimentos verdes, ecológicos, travestindo assim uma espécie de mimetismo político. Né? Pois eu quero convidar esses jovens a conhecer um pouquinho do Mar de Aral. Seria assim, para conhecer apenas o que restou dele. Vamos à história? Na realidade, o Mar de Aral nunca foi mar. Ele era o quarto lago do mundo, com 65 mil quilômetros quadrados de água doce. Ele abrangia a fronteira entre Cazaquistão e o Uzbequistão. Mas o Cazaquistão ele foi incorporado à União Soviética em 1920 e o Uzbequistão foi incorporado também à União Soviética em 1924. Desde então, os planejadores sábios comunistas deitaram os olhos sequiosos sobre aquele imenso mar de água doce e resolveram fazer experiências com agriculturas coletivas e indústrias coletivas. Para isso, desviaram o curso dos rios que alimentavam a água desse grande lago. O resultado diz que em 1960, o Grande Lago, o quarto maior do mundo, estava resumido a ter apenas 3 lagos. Um secou e o resto com 10% da capacidade hídrica originária do Grande Lago de Aral. Além disso, a parte que secou começou, através de seus sedimentos, emitir toxinas para o ar que se alojaram através do vento nos pulmões das pessoas. E a agricultura coletiva começou a despejar seus produtos químicos no restante da água, assim como também as metalúrgicas coletivas pegaram seus detritos e colocaram dentro da água. O final disso é que o mar realmente acabou. Foi uma das maiores catástrofes ambientais de toda a história da humanidade, um verdadeiro ecocídio. Na União Soviética, na fronteira com a Finlândia, resolveram também colocar minas para fim de explorar metais preciosos no subsolo. Eles cometeram, inclusive, a chuva ácida. Eles poluíram, inclusive, a neve e devastaram milhares de quilômetros de matas nativas. Sem falar em 1986, do maior desastre, o mais conhecido da União Soviética, que seria Chernobyl. Eu não vou falar dele justamente por ser muito conhecido, mas já foi no finalzinho da União Soviética. Finalzinho esse que deixou um saldo de 1/6 das terras russas inabitável ao povo por causa da alta poluição. Mas essa maltrato do meio ambiente por parte do comunismo, do socialismo, não ficou restrito apenas à União Soviética. Vamos ao caso do Gabão, na África. O seu presidente era Omar Bongo. Ele resolveu pegar uma grande quantidade de terra e criar um grande santuário ecológico a fim de incentivar o ecoturismo. Até aí tudo bem. O problema é que essas terras eram habitadas por milhares de pessoas, famílias aferradas séculos e séculos e séculos às suas tradições, seus costumes. Ele simplesmente expulsou essas famílias. Elas caíram no geral na indigência, na miséria absoluta e foram para os grandes centros urbanos. O progressismo intelectual ocidental da esquerda aplaudiu a tentativa do ecoturismo, mas fez vista grossa essas pessoas. Fizeram uma cláusula, fizeram um contrato, e uma das cláusulas dizia que, se por acaso nessas reservas fosse encontrado alguma riqueza natural ou petróleo, teria que ser exploradas para benefício social do Gabão. E foi encontrado, sim, mas não foi explorado, vamos dizer assim, ecologicamente correto. O Gabão era um país muito pobre e se valeu da ajuda da República Popular da China Comunista.
Imaginem como é que foi feita essa exploração. Foi feita através de dinamite. Vocês ouviram bem. Dinamite. Eram ouvidas mais ou menos 100 explosões diárias nessas regiões, outrora santuários de aves lindas e de espécies em extinção. Inclusive dentro de lagoas, matando os famosos peixe-bois, espécie em extinção, e matando nas florestas, inclusive, gorilas. Foi uma imensa catástrofe natural. Uma imensa catástrofe natural. Uma das características do regime socialista é a estatização das grandes empresas nacionais, as empresas pesadas, vamos dizer assim. Foi assim, por exemplo, na Grã-Bretanha, em 1970, e foi assim no México, com a famosa petrolífera dele, parece que o nome dele era Pemex, salvo engano, uma coisa assim. Pois bem, essa petrolífera mexicana, a maioria das ações era de propriedade do governo do México, e eles ocasionaram, por exemplo, as grandes catástrofes no mar em 1979, em 1984 e em 1997, com explosões causando a morte de centenas de pessoas. É isso? O capitalismo obviamente que tem seus problemas, sim. O capitalismo tem os seus problemas, mas tem características inerentes a ele que empatam, que impedem essas devastações. Por exemplo, propriedade privada, as punições através dos árbitros, né? Afinal, a propriedade é inviolável, você não pode mexer com a propriedade do vizinho. E o socialismo, tanto o socialismo arbitrário, como na União Soviética, como o socialismo democrático, como eu citei na Grã-Bretanha e no México, o problema não é o fato de ser arbitrário, democrático, o problema está na palavra socialismo, né? E através desse socialismo, esses grandes problemas ambientais se decorrem através de 3 premissas comunistas, né? O primeiro seria o gigantismo, seria a arrogância dos seus planejadores centrais, visando apenas a promoção social deles dentro do Estado enorme. Eles fazem os planos, eles destroem tudo que estavam lá e fazem algo novo, né? E geralmente isso dá uma catástrofe muito grande. É como dizia outro dia um comentarista de uma pessoa que viveu durante o regime soviético. Ele disse assim: eles faziam prédios velhos. Segundo a teoria do valor-trabalho, o que diz a teoria do valor-trabalho? Que o produto ele vale mais de acordo com horas que o trabalhador molda ele para final de venda. Por exemplo, vou dar um exemplo bem grosseiro. Um metalúrgico ele faz uma janela e passa 5 horas construindo essa janela, e um médico que estipa um sinal de um paciente nas costas dele durante 5 minutos. Pelo valor do trabalho, o metalúrgico devia ganhar mais. Mas os comunistas não percebem que para o médico fazer essa cirurgia, ele passou 6 anos estudando, alisando banco de faculdades. Então, pela teoria valor do trabalho, ninguém fez o meio ambiente, segundo os comunistas, nem Deus, porque são ateus. Se ninguém fez o meio ambiente, logicamente não tem valor nenhum. Não é isso? A terceira é o capitalismo de Estado. O Estado produz e o Estado fiscaliza. Vamos dar outro exemplo de um grande curtume à beira de um rio. Em país capitalista, o proprietário do curtume, a pessoa física, ele se poluiu o lençol freático do rio, ele está sujeito às leis severas. Mas em regime comunista, o proprietário é o Estado e o Estado mesmo fiscaliza. Interessante isso, né? Isso vem me recorrendo, por exemplo, à memória de um poeta romano chamado Juvenal. Ele fazia frequentemente essa pergunta: quem vigia os vigilantes? E eu respondo: no mundo comunista, ninguém. Obrigado a vocês.